jogador de futebol percorre em média entre 8 a 12 km por jogo. Geralmente, mais de metade desta distância é percorrida a andar ou num trote leve. Mas se formos olhar apenas para as ações decisivas, aquelas que influenciam diretamente o resultado ou criam algum perigo no jogo, conseguimos perceber que estas já não acontecem num trote leve, mas sim a altas velocidades. Para estares bem preparado fisicamente, é necessário que tenhas uma preparação que contemple os vários domínios do jogo. Mas se não tiveres uma grande capacidade de produzir força, executar movimentos potentes ou deslocares a altas velocidades, vai ser muito mais difícil de conseguires destacar nestes momentos cruciais do jogo. É por isso que neste vídeo te vou explicar como é que precisas treinar para aumentares a tua força e velocidade em campo para que finalmente consigas destacar e ajudar a tua equipa. Para começar, é fundamental perceber o que é a força. Olhando muito rapidamente para os princípios da física, a força é igual à massa vezes a aceleração. Ou seja, quanto maior for a massa de um objeto ou a velocidade a que eu o movo, maior será a força exercida. Combinando estes dois conceitos e percebendo que eu não os consigo trabalhar de forma completamente isolada, mesmo numa corrida leve eu preciso de fazer força para me conseguir locomover e mesmo levantar o meu peso máximo no spin, o meu movimento vai ter sempre uma velocidade, ainda que baixa, surgiu um entendimento que a relação entre a força e a velocidade é sempre uma escala. Eu posso usar mais uma do que outra, mas estou sempre a usar as duas. Para ilustrar esta questão surgiu a curva força-velocidade, um gráfico que nos mostra esta relação de forma permanente e que categoriza cada momento em que eu exerço mais força ou velocidade. Começando pelos extremos, que foi o exemplo que dei há pouco. Quando existe predominância total da força ou da velocidade, categorizamos esses momentos de força máxima e velocidade máxima. O primeiro acontece, por exemplo, quando estás a levantar a tua carga máxima em uma repetição do agachamento. E o segundo, ao fazer um sprint à tua máxima velocidade. Quando nos deslocamos mais para as zonas intermédias, encontramos três novas zonas: a força-velocidade, a velocidade-força e o pico de potência. Já está documentado cientificamente que o treino para qualquer modalidade deve ter predominância naquelas que são as zonas da curva mais requisitadas no momento de competição. Dentro de um jogo de futebol não existe qualquer manuseamento de carga externa. Podem existir duelos e contacto físico, mas muito dificilmente ocorrerá um estímulo que solicite a tua força máxima de uma forma isolada. Por esses motivos, o trabalho de ginásio deve ser feito com o objetivo de movimentar cargas menores, na maioria das vezes o peso do próprio corpo a uma elevada velocidade, devendo por isso o treino ser feito maioritariamente à base de exercícios potentes no ginásio e velozes no campo. Apesar disso, treinar momentos de força máxima, dependendo do nível do atleta, momento da época e familiaridade com o trabalho de ginásio, pode ser altamente benéfico. Se estavas atento, eu disse que o trabalho de ginásio deve ser composto maioritariamente por movimentos potentes, deixando-nos um pequeno espaço para estes exercícios. Quando trabalhamos força máxima, estamos a aumentar a carga que conseguimos movimentar e, por consequência, a nossa taxa de produção de força, que nada mais é do que a força que conseguimos produzir num curto período de tempo. Esta capacidade acrescida de produzir força, especialmente contra o chão, vai ser importantíssima no momento do arranque, em que aquilo que vai definir a nossa capacidade de alterar a velocidade do nosso corpo é precisamente a força que conseguimos exercer neste curto período de tempo. Já percebeste que no ginásio deves treinar força máxima e a zona ao redor do pico de potência. Mas como é que eu faço isso? Podes estar a perguntar. Para responder a essa pergunta surgiu o método VBT, Velocity Based Training. Foi descoberto que conseguimos perceber com exatidão em que zona da curva é que estamos a trabalhar, precisamente através da velocidade a que estamos a executar os movimentos. Geralmente em movimentos de força máxima e submáxima, a velocidade de execução está abaixo do meio metro por segundo. Já a zona do pico de potência varia entre os 0,75 e 1 metro por segundo. É possível medir isto confortavelmente através de uma aplicação gratuita chamada Metric. Mas para te facilitar as coisas, só tens de perceber que em regime de força máxima ou submáxima, estás sempre a trabalhar com 85% da tua RM para cima, normalmente em intervalos de até 4 repetições. Quando queres trabalhar movimentos potentes, deves baixar a tua carga para entre 50% a 80% da tua RM e tentar mover este peso à maior velocidade possível, principalmente na fase concêntrica do movimento e não devendo as tuas séries exceder as 8 repetições. Com uma maior capacidade de produção de força, trabalharás essencialmente o teu momento de aceleração. Vou agora explicar-te como é que podes melhorar a tua velocidade máxima. Se fores analisar bem um momento de sprint, no início precisas de fazer imensa força para sair do sítio. É a famosa lei da inércia. Mas a partir do momento que já atingiste a tua velocidade máxima, os movimentos deixam de custar tanto e parecem muito mais naturais. Acontecem sem que tenhas que fazer grande força e apenas segues o embalo do movimento. Isto acontece porque no movimento de corrida as tuas pernas estão a alongar e a contrair de forma cíclica. E quando isto acontece, elas conseguem absorver a energia elástica ao longo de todo o movimento que pode ser usada para aumentar a quantidade de força que estás a fazer. Por esse motivo, quanto maior for a capacidade dos teus músculos de reaproveitarem esta energia elástica, maior será a capacidade dos teus músculos manterem uma alta velocidade ou até aumentá-la. É aqui que entra a famosa pliometria. Quando estamos a fazer trabalhos pliométricos ou saltos, não estamos a fazer nada mais do que criar situações em que os nossos músculos estão sujeitos a esta componente elástica, treinando-os para conseguir usá-la da melhor maneira, evitando que esta se dissipe em forma de calor e permitindo que nos possa impulsionar mais alto ou mais longe. Passando agora para a última componente da força que vou abordar neste vídeo, para te sentires mais forte no campo, como o futebol é um desporto de contacto,
contacto, é fundamental conseguir desenvolver força e uma estrutura capaz de aguentar o choque com os teus adversários. Para isso é fundamental desenvolveres a força e estabilidade do core e ganhares alguma massa muscular nos músculos do tronco. E sim, eu disse alguma. Pode ser benéfico um jogador ter a musculatura do tronco mais desenvolvida, mas se essa musculatura não lhe permite ser mais forte no contacto físico, não vai passar de peso a mais que ele tem que carregar em todos os momentos, o que significa um decréscimo na sua velocidade. Faz sentido existir um trabalho de membros superiores e principalmente do core, mas ele nunca pode ser uma prioridade na preparação física de um jogador de futebol. Os trabalhos devem sempre ser ajustados às principais funções que ele vai desempenhar no campo. É muito mais benéfica a utilização de pesos livres e exercícios em que o próprio core está ativo do que apenas rodar as máquinas todas do ginásio. Quando vais para lá, tens de pensar que o teu objetivo é ser mais forte e mais rápido no campo e não apenas aumentares a tua massa muscular. Resumindo um pouco de tudo o que foi falado, se queres tornar-te um jogador mais forte e mais rápido no campo, é essencial fazer 5 trabalhos: força máxima, movimentos potentes, pliometria, velocidade no campo e fortalecimento do tronco. Existem outros trabalhos que também são essenciais, como mobilidade, resistência e fortalecimento de músculos auxiliares, mas estes não têm um impacto tão direto na tua força dentro de campo. E relembrar também que tudo isto são estratégias que não devem ser adotadas por atletas iniciantes no trabalho de ginásio. Se já não tens uma força de base e familiaridade com este tipo de exercícios, aventurar-te neste tipo de treinos sozinho é meio caminho andado para contraires uma lesão. Se tudo isto te deixa confuso, o que pode fazer mais sentido para ti é encontrares alguém que consiga montar-te um plano adequado a ti e às tuas necessidades. Neste momento estou com vagas abertas para o meu acompanhamento online, por isso se precisares de ajuda, passa no primeiro link da descrição e marca uma reunião comigo para te conseguir explicar tudo sem qualquer tipo de compromisso. Agora, antes de terminar o vídeo, queria apenas passar-te alguns exercícios que podes fazer para cada categoria para que não te sintas completamente perdido quando fores ao ginásio. Para trabalhar força máxima, alguns dos exercícios que eu mais gosto são agachamento, stiff, deadlift e hip thrust. Para trabalhar potência, podes fazer agachamentos e stiffs, mas com as alterações nas cargas que já falámos há pouco, ponte glúteo e afundos. Para trabalhar pliometria, podes fazer box jumps, broad jumps e bound jumps. O trabalho de velocidade pode ser feito à base de sprints em diferentes distâncias com ou sem mudanças de direção. E por fim, para trabalhar o fortalecimento do tronco, podes usar pranchas, spin com halteres, flexões e elevações. Se precisares de ajuda para perceber em que dia é que deves fazer cada treino e quando é que é o momento ideal para trabalhar cada questão da tua condição física, passa neste vídeo aqui que lancei há uns dias e vemos no próximo. Tchau, tchau.